Oi, gente! Eu estou aqui hoje com a Laís, a chata da minha amiga. Ai, adoro. Veio gravar um vídeo pra mim que eu vou começar um quadro novo aqui no meu vlog que vai ser Minha Vida de Au Pair. Só que não vai ser a minha vida, vai ser a vida das minhas amigas. Sempre que eu tiver uma amiga, eu vou tentar trazer aqui pra contar um pouco da vida dela de au pair. Só do celular. Ai, gente, a vida de au pair é assim. É disso que a gente depende, do celular. Senão a gente morre de tédio. Cala a boca. E aí, enfim, gente. Então vai ser um quadro bem light. Ela vai contar um pouco da vida dela de au pair e eu espero que vocês gostem. Então vai, Laís, conta um pouquinho então por que você quis ser au pair primeiro. Então, Bora lá. já estudava inglês no Brasil durante 6 anos e eu sentia que o meu inglês era ok, mas como eu não praticava muito, eu achava que eu tinha que vir pra cá pra melhorar. E aí, antes de vir pra cá, eu tava trabalhando numa escola bilíngue, trabalhei nessa escola por 3 anos e tava tudo bem, mas tava tudo meio parado, não acontecia nada diferente. Aí eu falei, vou pra lá, né, pra ver como é que é meu inglês. Você era professora de inglês. Isso, era professora de inglês. Trabalhei como professora de inglês por 4 anos e meio. Por aí. Gente, vocês acham que seu inglês é ruim? Aqui, ó, professora de inglês achando que o inglês é ruim, então... Mas vê, a né? gente só descobre quando a gente vem pra cá. E aí, quando eu cheguei aqui... já pode começar a falar do quando eu cheguei? Pode, amiga, fala o que você quiser, vá. Então, e aí quando eu cheguei aqui, eu achava que eu não ia saber me virar, que ia ser horrível. Mas assim, foi tudo tranquilo, eu consegui me comunicar bem. O meu problema até hoje é o meu listening, que como eu não praticava muito no Brasil, eu não sou, né, que nem muitas pessoas que gostam de estudar por si mesmo, de assistir série, de ouvir música, essas coisas. Isso não é comigo, eu não tenho a menor paciência. E aí meu listening é prejudicado. Mas como eu falo muito, então eu consigo me virar. E aí, qualquer lugar que eu ia, as pessoas conseguiam me entender, mas eu tinha que umas 3 vezes, sorry. Mas agora tá melhorando. Tá, então, e como foi, assim, o seu processo pra chegar aqui e escolher família e tal? Você escolheu uma família que você gostou? Como foi seus primeiros meses aqui com essa família? Conta aí um pouquinho. Então, aí eu demorei muito pra fazer o meu processo, porque eu sou muito enrolada. E eu não tinha terminado a faculdade ainda, mas já tinha dado início ao processo, e aí passou 1 ano, eu não tinha entregado nada do meu application, e aí eu tive que renovar o meu contrato com a agência, e foi o tempo de eu terminar a faculdade e começar a agilizar tudo que eu precisava. E aí eu fiquei online em abril, eu acho. E aí comecei já, na primeira semana que eu fiquei online, já começou a bombar a família no meu perfil. Só que eu sei que eu sou uma pessoa que eu não tenho paciência, então eu não poderia pegar uma família, tipo, com 3 crianças, família enlouquecida, que quer que você trabalhe muito. Não, eu já sabia disso. Então eu botei na minha cabeça, eu quero pouca criança, uma família mais tranquila, uma Acho que rotina. a maioria das au pairs querem uma coisa assim, né? Uma Uma vida tranquila. Mas chega um ponto que a pessoa começa a ficar desesperada e aí ela aceita qualquer coisa. Não, já botei na minha cabeça que eu não queria Você ficou isso. quanto tempo online? Eu fiquei 5 meses online, sempre tinha família no meu perfil. De vez em quando dava uma paradinha, mas sempre tinha família. Eu fiz entrevista com mais de 10 famílias. Nossa. Skype eu fiz, acho que eu fiz uns 8 Skypes, assim, com 8 famílias. Ligação de telefone, e-mail, eu troquei muito e-mail. Apareceu família louca, apareceu família boa. Mas, na época que eu tava online, era Copa do Mundo no Brasil. E aí apareceu uma família boa, foi a primeira família que eu fiz entrevista. A família era boa, mas como era época de Copa, né, eu tava sempre ali naquele ritmo, Copa do Mundo, vamos tomar uma cerveja, então o povo queria fazer entrevista comigo, eu sempre tava só no festerê. E aí acabou, também eu fiquei com medo, porque era minha primeira família de entrevista. Falei, nossa, eu não quero fechar com a primeira família. E eles botaram também que eles não queriam que eu estudasse durante a semana. Queriam que eu estudasse somente no final de semana. Eu falei, isso é complicado. Você tá escolhendo quando eu vou estudar, vão querer escolher muitas outras coisas mais. Daí eu deixei passar. E aí fui, aí no meio do caminho eu já comecei a ficar, tipo, acostumada com fazer entrevista e meio que desanimada, porque nunca tava dando em nada.
Outra coisa que influenciou, eu já tinha 26 anos. E eu já tava na deadline pra vir pra cá. E aí, já uns 4 meses, quase 5 meses online, apareceu a família que eu tô agora. É uma single mom e uma criança só. Aí eu comecei a fazer... Inveja much! Aí eu comecei a fazer entrevista com eles e tal. E aí eu falei, pode ser uma boa, né? E aí a gente fez... Eu e a mãe, nós tentamos fazer um Skype, só que a minha host, ela não é uma pessoa ligada em tecnologia. Aí ela não conseguiu fazer o Skype. Fizemos entrevista por telefone. Depois fizemos mais 2 Skypes, só eu e ela. E trocávamos e-mail quase todos os dias. E aí a gente decidiu fechar, porque ela estava procurando uma pessoa mais velha, ela não queria adolescente. Eu sou professora, ela é professora, e eu já tô acostumada a lidar com crianças, sei lá, 5 anos, 6 anos, não sei. Desde 2009 eu trabalho com criança. Há muito tempo, amiga. E já trabalhei com todas as idades que vocês imaginarem, já trabalhei com aula de reforço em casa. Ah, sim. Já trabalhei assim. Então, pra mim, lidar com criança é tranquilo. E aí a gente fechou. E depois eu fiz um Skype com o menino. E aí no Skype eu vi que ele é uma criança assim muito inteligente, super calma. Falei, opa, vai dar tudo certo. Quantos anos ele tem? 8 anos. Quando eu cheguei ele tinha 7. E agora ele tá com 8. E quando eu cheguei, eu vim em dezembro com 26. E meu aniversário foi... Em fevereiro, fiz 27, então já tava com a corda no pescoço. Nossa. Por mais que tivesse uma coisa ou outra que eu olhei assim, porque quando a gente vem pra cá, a gente fica imaginando, não, eu quero meu quarto no basement, eu quero um banheiro só pra mim, eu quero um carro só pra mim. Só que eu já tava tão com a corda no pescoço, falei, vou. E aí vim, meu quarto é no mesmo andar que o do menino, eu divido o banheiro com ele, mas como é uma criança só, e ele é uma criança super tranquila, eu não tenho problema com isso. Ele é muito legal. E carro, onde eu moro, eu não preciso, assim, muito de carro. Porque tem mercado, tem restaurante, tem ATM. Tem um metrô pertinho. Tem um metrô, sabe? Ela é minha vizinha aqui, gente, então é tudo pertinho. Eu não tenho problema com andar, porque no Brasil eu andava muito. Mas assim, da minha casa pro metrô são 20 minutos andando. Às vezes eu vou andando, às vezes eu vou de ônibus, depende do meu humor. E aqui é tudo fácil, sabe? O ônibus passa perto, é tranquilo. À noite eu não preciso de carro mesmo, porque eu vou beber, não vou dirigir, então não adianta ter carro, né? Pegar aqui a companheira, a motorista da rodada. E assim, é tranquilo. E como é... Interrompo logo, minha filha, não. Amiga, assim. É aquilo, eu fiz umas concessões pra mim mesma, né? Porque eu pensei, não, quero quarto no basement, meu quarto é no mesmo andar. Não, quero ter carro, não tenho carro. Não quero trabalhar final de semana, que isso foi um problema. Quando eu vim pra cá, que eu conversei com ela, eu me lembro de ter perguntado pra ela sobre o final de semana. E ela falou que não, só ia trabalhar durante a semana. E quando a gente tem o nosso perfil lá no application, eles também têm. E no schedule, né, o suposto schedule que tinha lá, era de segunda a sexta. Sábado e domingo não tinha nada de horário, nada de trabalhar. Qual a sua agência? Au Pair na América. E aí quando eu cheguei aqui, que eu, final de semana, aí ela, não, hoje final de semana você vai trabalhar de tal hora a tal hora. Eu, como assim? Começou. Final de semana. Eu falei, não, mas eu achei que eu não fosse trabalhar final de semana. Não, é every other weekend. Quer dizer, uma semana sim, uma semana não. Eu falei, cara, não é possível. Então isso já me deu uma desanimada. Mas, né, a vida que segue. E como é que foi sua chegada, os seus primeiros meses? Conta aí suas experiências ótimas, pra não dizer o contrário. Então, eu tive um hard time quando eu cheguei. Porque quando eu tava no Brasil, eu quis dar uma de fortuna. Mas eu tava enlouquecida, tava chutando balde pra várias coisas. Chutando balde pra namorado, chutando balde pra sair, família, trabalho, tava enlouquecida. Mas tava querendo dar uma de fortuna, tipo, nada acontece, vou pros Estados Unidos, linda, loura e cacheada. Mas quando eu entrei no avião, eu já senti que tinha alguma coisa diferente. E aí eu comecei a ficar esquisita no avião, no treinamento. Começou a me dar, tipo assim, um princípio de infecção urinária. E eu falei assim, não, beleza, não vai ser nada. Não tomei remédio, passou. Não tive mais sintomas, isso no treinamento ainda. Daí, quando eu vim
pra cá, eu vim de trem de Nova York pra DC. E a minha host foi me buscar na estação. O povo aqui, dependendo da família, eles são muito frios. E a minha host, ela é o gelo em pessoa. Então quando eu cheguei foi, oi, tudo bem? Nem apertar as mãos nós apertamos. Ela pegou minhas malas, fomos pro carro, tudo bem. E o menino não tava, porque a minha host family, os pais são separados. Então eles têm a... Como é que é? Share, guarda? Eles têm custódia dividida. Dividida. Igual Então, a minha, que um menino passa um fim de semana lá e um fim de semana aqui. Isso, e o meu ele passa final de semana, passa meio de semana, é um schedule meio doido. Loucura. E aí ficou só eu e ela na casa, aquela situação, oi, tudo bem? Né, meio frio. Meio esquisito. E aí quando foi na sexta-feira que o menino voltou, que foi quando eu conheci ele, ficou tudo bem. Durante a noite eu tive uma febre insuportável, o meu corpo todo tremia, vomitando, eu não sabia o que era, mas eu falei, acho que eu tô ficando resfriada, tomei remédio, passou. Uma gripinha básica de Gripe vômitos e febre. No outro dia, eu peguei e falei com ela, olha, passei mal e tal. Aí ela, você quer ir ao médico? Eu falei, não, acho que é só uma gripe, tomei um remédio, passou. E aí, no primeiro dia que o menino chegou, ela já me deixou sozinha com o menino. Ela falou assim, vocês dois ficam aí vendo um filme, que eu vou ali não sei aonde. Gente, foi essa mulher fechar a porta, eu tive febre. Febre, me tremia, fiquei lá sentada no chão e o menino olhava pra minha cara, Laís, o que tá acontecendo? Eu, não sei. Peguei o telefone pra ligar pra minha mãe no Brasil pra pedir ajuda pra ela, porque eu nunca tive uma febre desse jeito. Ela, toma remédio, passou. Quando a minha host voltou, eu falei, olha, eu tive de novo. Ela falou, tá bom, se você quiser a gente vai ao médico. Eu falei, não, tá tudo bem. Tô de boa, tô De quase madrugada, morrendo. de madrugada, de novo. Febre, tudo horrível. E aí quando foi no sábado de manhã, eu falei, olha, mesma situação. Ela falou, não, então a gente vai ao médico. Fui ao médico, chegando lá, fiz exame, fiz tudo. O médico falou, você tá com uma infecção renal. O que aconteceu? Eu tive um princípio de infecção urinária, que eu suponho que seja emocional, porque uma outra amiga minha, antes de vir pra cá, também teve, e o dela foi emocional. Eu tive o princípio, não tomei remédio, o que aconteceu? A infecção subiu pro meu rim. E aí eu fui pra esse médico no sábado de tarde, o médico me passou remédio e mandou eu tomar um antibiótico no outro dia. Aí eu, não sou médica, não sei de nada. Eu falei, beleza, eu vou tomar no outro dia. Quando foi de madrugada, piorou. Aí ela falou, olha, se você tiver de madrugada, não fica com vergonha, vai no meu quarto e me chama. Aí fui, chamei ela, tive que ir pra emergência. Só que ela tava mais nervosa que eu, se perdeu, pra até chegar no médico. Ela já é organizada, ela cheia de bola. Ela se perdeu, tava mais nervosa, eu quase morrendo do carro. Ela falou, desce e vai lá ver o que você precisa fazer. Fui. Inglês Sozinha. de 3 dias. 3 dias nos Estados Unidos. Cheguei lá, falei, olha... Manca, torta. Não, nem manca, eu não conseguia ficar em pé. Eu andava curvada, eu não conseguia ficar assim. E aí cheguei lá na front desk e falei, olha, sou do Brasil, tô aqui há 3 dias. Tô morrendo. Tô passando muito mal. Eu tenho esses papéis aqui do médico anterior e aí está acontecendo. Aí mandaram eu esperar e daí depois fui pra emergência. O menino tava com a gente, a enfermeira falou, olha, vocês não vão poder ficar aqui porque ele é pequeno e isso aqui é uma emergência. Conclusão, fiquei de madrugada no hospital sozinha. De 3 da manhã às 7 da manhã, sozinha. Toda hora vinha alguém, começava a falar comigo, olha, eu tô aqui há 3 dias, você pode falar um pouquinho mais devagar pra que eu possa entender? Compreendi. Ah, não, tudo bem. Todo mundo me tratou muito bem no hospital. Eu não tenho reclamação nenhuma, assim, por ser de outro lugar, as pessoas falarem comigo de um jeito diferente. Muito pelo contrário, fui super bem tratada. E aí fiquei lá no hospital, tomei remédio, voltamos pra casa no outro dia de manhã. Eu fiquei 1 semana ou 2 semanas aqui, sem sair de casa. As minhas 2 primeiras semanas foram inteiras dentro da casa. Uma neve, um frio, eu só falava Dezembro, inglês. gente. Pensa uma homesick. Esse já era janeiro. Já era janeiro. Já era janeiro, que eu cheguei aqui no dia 30. Assim, um pouquinho antes do ano novo. E aí foi complicado. E aí, essa história de OkCupid, né? Vocês sabem como é que funciona. Eu já tava, né, doente, mas o dedo funciona. Nossa E senhora. já tava ali, ó, pá.
15 dias que eu tava aqui, já tinha melhorado, mas não conhecia nada. Aí conheci uma criatura, um ser no OkCupid, foi esse ser que me tirou de casa. Ele falou, o que você tá fazendo? Eu falei, tô fazendo nada, vamos sair, vamos. Fui, aí comecei a sair, e aí a gente começou a sair, foi ele que me ajudou um pouquinho a quebrar a homesick, sick mesmo, que eu tava, que aí começou a melhorar. Mas assim, com o menino eu não tenho que reclamar, porque... Ele é muito legal. Por mais que às vezes eu tivesse assim um pouquinho triste, com saudade da minha família, ele sempre vinha, me dava um abraço, sabe? Conversava comigo. Ele sempre tentou me explicar tudo dos Estados Unidos, brincar comigo. Então, com ele foi muito fácil. Agora, de relacionamento com a mãe, por ela ser muito fria, não ajudou, sabe? Às vezes, quando eu tava um pouquinho de homesick, ela via que eu tava com uma cara diferente, ela perguntava, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, estou com saudade de casa. Ela só fazia assim, oh, e acabou. Ajudei! Obrigada, amiga.